Tranquilo? Meu nome é Dylan Silva, sou professor da Rede Máxima, professor de História. E hoje a gente vai falar aqui da Segunda Guerra Mundial. Vamos falar um pouquinho aí dos antecedentes e de como desenvolve o conflito, beleza? Vamos falar então aí de um assunto que geralmente as pessoas gostam, vocês têm grande interesse, né, nesses conflitos mundiais. E vamos falar então da Segunda Guerra Mundial. Vamos lá. Segunda Guerra Mundial, antecedente e desenrolar do conflito. Né? Alguns historiadores, algumas obras historiográficas, vocês vão conseguir entender, né? Vocês vão ler e vão entender que a Segunda Guerra pode ser entendida ou compreendida como uma continuação da Primeira, né? Com um intervalo ali que a gente chama de com período entre guerras. Mas vamos falar então sobre o contexto, né, que se desenrola a formação do segundo grande conflito mundial. Vamos lá, contexto histórico, os antecedentes. Primeira Guerra Mundial, 1914-1918. A Primeira Guerra Mundial, ela tem uma série de fatores que impulsionam, né, o conflito, a Grande Guerra, né, que vai levar ao grande conflito, que é a Primeira Guerra Mundial. A gente pode colocar ali a crítica ao modelo imperialista. Lembra lá da partilha da África, a disputa imperialista, a corrida armamentista, a intervenção e a necessidade de áreas de influência, o nacionalismo, né? Então, uma série de fatores aí vão contribuir para a eclosão do primeiro grande conflito mundial, a Grande Guerra, que depois a gente vai chamar de Primeira Guerra Mundial. Né? Então, a gente pode destacar também a crítica ao modelo capitalista, nessa corrida capitalista desenfreada, que é através do imperialismo, vai ser um dos pilares aí para o grande conflito mundial. Tranquilo? No decorrer da Primeira Guerra Mundial, ocorre a Revolução Russa de 1917, né, a Revolução Bolchevique. E isso faz com que o mundo fique atento ao que estava acontecendo na Rússia, que vai se transformar na União Soviética. O medo do socialismo começa a se propagar. A Revolução Russa, por exemplo, a Rússia não sofre ali os abalos econômicos de maneira tão intensa quanto os outros países na crise de 29, porque tem uma economia planificada, tem uma outra vertente, é uma outra saída para o capitalismo até então. Beleza? Vamos lá. Ineficiência das Ligas das Nações. No finalzinho da Primeira Guerra Mundial, né? Na verdade, no final dela, se cria a Liga das Nações, que tinha aí como objetivo ser a grande mediadora, né, dos países para evitar que novos conflitos surgissem. Mas a Liga das Nações não vai ter o apoio dos Estados Unidos e ela vai fracassar, né, no seu objetivo de ser a grande mediadora dos confrontos. A crise de 29, a crise de superprodução do capitalismo, que vai ser uma das maiores crises, ou se não a maior crise do capitalismo do século XX, né, que começa na Bolsa de Valores de Nova York e se espalha para o mundo inteiro. E com a crise de 29, a gente pode entender a falência do liberalismo, ou seja, a falência da não intervenção do Estado, do capitalismo, né, do sistema liberal que pregava a não intervenção do Estado na economia, a livre negociação, o Estado mínimo. E com a crise de 29 também leva-se um empurrão, né, é impulsionado o surgimento de regimes totalitários. A gente está falando aqui do fascismo e do nazismo, que surge como uma alternativa ao liberalismo que entra em crise, ao liberalismo econômico, ao liberalismo político. Então a gente vai ter o capitalismo entrando em crise, nós vamos ter regimes totalitários aí surgindo, né, através do fascismo e o nazismo, e também uma outra vertente que é o socialismo através da Revolução Russa. Então o mundo está dividido e tentando encontrar uma nova solução para a crise do liberalismo econômico e político, ocasionada e acentuado pela crise de 29. Então é nesse contexto do pós-guerra, né, o contexto de entre guerras,
é que vai ser o caminho para a Segunda Guerra Mundial. Beleza? Vamos seguindo então. Segunda Guerra Mundial, escalada da guerra. Vamos ver que a guerra, o conflito estava se anunciando e as grandes potências europeias vão fingir que nada estava acontecendo, né? Os regimes totalitários da Europa, o fascismo e o nazismo, vão dar indícios do que estava por vir. E os países como Inglaterra e França fingiam que não estava acontecendo nada. Beleza? Vamos aqui, ó. 1925, a Itália transforma a Albânia em protetorado. É interessante falar o seguinte aqui, um parêntese, que assim que a gente falar sobre tudo aqui, sobre as etapas da guerra, eu vou colocar um mapinha animado para a gente ter dimensão do que estava ocorrendo na Europa, porque a gente fala a Itália se transforma na Albânia, mas geograficamente a gente não sabe onde fica a Albânia, né? Então a gente vai conseguir ver tudo isso mapeadinho, né, na animaçãozinha aqui do PowerPoint, beleza? Então vamos lá, ó. 25, a Itália transforma a Albânia em protetorado, ou seja, a Itália começa a invadir territórios. O Japão, lá no Pacífico, né, que vai se aliar aí ao grupo, que vai ter a cabeça da Itália, da Alemanha, vão ser chamados de forças do eixo, o Japão também começa a sua expansão, atacando a Manchúria, né, uma região da China. Essa região era rica em ferro e manganês, essencial para a indústria. Então o Japão começa também a invadir territórios. Em 1935, Mussolini, né, italiano, o Duce, o líder fascista da Itália, invade a Etiópia na África. Beleza? Então a gente está começando a ver que os países que vão formar aí o eixo, eles estão digamos, eles estão anunciando o que está por vir. Beleza? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a Alemanha. Né? A Alemanha que já tem aí a ascensão do regime nazista, né? A Alemanha hitlerista, a Alemanha ela começa a desrespeitar o Tratado de Versalhes. Vocês lembram do Tratado de Versalhes? Aquele assinado lá no final da Primeira Guerra Mundial, que basicamente culpava a Alemanha por tudo o que tinha acontecido. E impõe uma série de cláusulas que a Alemanha deveria respeitar. E então a Alemanha nazista ela começa a desrespeitar essas cláusulas do Tratado de Versalhes. Por exemplo, aqui, ó, o estímulo à indústria bélica. A Alemanha não podia produzir armas, né, segundo aí o Tratado de Versalhes, e ela começa a produzir. A Alemanha ela restitui, ó, o regime militar obrigatório, reconstrói a sua aviação e a marinha de guerra. Ou seja, essas cláusulas estavam lá no tratado. E a Alemanha hitlerista, a Alemanha nazista, ela começa a desrespeitar essas cláusulas existentes na guerra, no Tratado de Versalhes. Beleza? E as grandes potências da Europa não tomaram nenhuma atitude em relação a isso. Remilitarização da Renânia. A Renânia é uma região que fica ali entre a França e a Alemanha. Então, Hitler ele começa a remilitarizar a área, ou seja, ele estava protegendo a fronteira alemã ou preparando a fronteira alemã para um ataque. No mesmo ano, em 1936, Hitler vai interferir na Guerra Civil Espanhola. Né? Vai ser um ensaio para a Segunda Guerra Mundial. Né? Vão ser testadas armas ali que vão ser utilizadas pelo exército nazista. Lembrando que a Espanha vai ter um regime fascista, né, na Guerra Civil. Após a Guerra Civil, na verdade. Né? Vai ser um regime fascista que vai ser instaurado ali com o apoio da Alemanha após a Guerra Civil. Beleza? Então a Guerra Civil Espanhola ela é basicamente um ensaio para as armas da Segunda Guerra Mundial. Logo após, a gente pode falar aqui da assinatura do Tratado de Ajuda Bélica do Eixo Roma-Berlim, ou seja, um tratado de ajuda militar, armas, bélicos, né, entre Itália e Alemanha. Ou seja, o eixo estava se formando. E também a gente pode falar do Pacto Anticomintern assinado com o Japão. Né?
um pacto de, de exclusão e perseguição ao comunismo. Daí a gente tem a formação do eixo Roma, Berlim, Tóquio, as principais forças que vão lutar contra o bloco dos aliados, formado aí pela França, Inglaterra, União Soviética, posteriormente os Estados Unidos também. Beleza? Nós temos aqui já então o desenho de um dos lados, que é o eixo Roma, Berlim, Tóquio. Tranquilo? Vamos lá. Continuando a escalada da guerra. A anexação da Áustria. A Áustria foi anexada pela Alemanha. Foi uma anexação sem grandes conturbações, porque boa parte dos austríacos descendiam de origem germânica. Então foi uma anexação sem grandes confrontos, sem grandes conflitos, digamos assim. Agora a gente pode falar da política de apaziguamento. Ah, professor, o que é política de apaziguamento? Foi a política adotada pela França e pela Inglaterra, fingindo não ver as atitudes de Hitler. Né? Foi um erro absurdo adotar esse tipo de política. A Alemanha, ela distrata, né? Não cumpre ali os termos do Tratado de Versalhes. A Alemanha começa a invadir outros territórios. Uma aí dos conceitos nazistas é o chamado espaço vital. Então a Alemanha começa a tomar territórios, ou seja, aumentar o seu espaço. E as grandes potências, Inglaterra e França, fingiam que não estavam vendo nada. Muito para tentar até mesmo evitar um conflito que já era iminente, né? Porque havia se passado pouco tempo desde da Primeira Guerra. Então, se adotou essa política de apaziguamento. Ocupação da Tchecoslováquia. Parte da Tchecoslováquia tem, não a Tchecoslováquia como um todo, mas parte da Tchecoslováquia, ela tem povo de origem germânica. Então Hitler anexa esse território afirmando que esse povo que vivia em parte do território da Tchecoslováquia era de origem germânica. E com isso Hitler ele ocupa a Tchecoslováquia inteira. Aí aqui, para não ter duas frentes de combate, os nazistas eles assinam um pacto de não agressão com a União Soviética, né? O pacto Molotov-Ribbentrop, né? Que tentou conciliar interesses dos dois. Por exemplo, dividiu a Polônia entre as duas potências e selou um pacto de não agressão, né? Os nazistas não iriam atacar o território soviético e os soviéticos também não deveriam atacar o território nazista. Tranquilo? E o último processo aqui para acender o pavio que vai explodir a Segunda Guerra Mundial é a invasão da Polônia. A gente já tinha visto aqui que a Alemanha ela vai invadir a Áustria, ela invade a Tchecoslováquia. A Polônia, percebendo que o exército nazista estava ali indo em sua direção, pede ajuda para as grandes potências europeias. Então, as grandes potências europeias, aí, Inglaterra e França, vão dar um intimato à Alemanha. E quando a Alemanha descumpre, né, na verdade, não liga ou faz vista grossa para o intimato que era, vocês não podem invadir a Polônia, e a Alemanha vai lá e invade a Polônia, tem origem o conflito aí da Segunda Guerra Mundial. Beleza? Vamos lá. Vamos falar então da cronologia da guerra. Né? A gente pode dividir a guerra em diversos momentos. No primeiro momento a gente vai ter o avanço absurdo, espetacular, rápido e forte do exército nazista. Depois a gente vai ter um equilíbrio das forças e, por fim, a virada dos aliados. Essa virada está condicionada à entrada efetiva dos Estados Unidos no conflito e à grande resistência soviética, a grande resistência russa. Mas vamos falar então sobre esse primeiro momento, que é o avanço
do exército nazista. Então, de 39 a 42 é marcado por consecutivas vitórias do eixo, né? O exército formado ali pela Alemanha, Itália e Japão. Óbvio que existiam outros países que apoiavam, mas esses são os principais. Vão ter vitórias rápidas e de grande destaque sobre o exército dos aliados. Os alemães vão utilizar uma técnica que é chamada de Blitzkrieg, né, que traduzido livremente significa guerra relâmpago. O que acontecia? Primeiro vinha a aeronáutica, né, bombardeios em uma determinada região, depois vinham os blindados, os tanques pesados, e por último as tropas, né, atrás dos tanques. Ou seja, era uma técnica de grande devastação e rápida. E utilizando essa técnica, os nazistas vão assim avançar e muito dentro do território europeu. Eles vão sair da Alemanha e vão dominar basicamente a Europa inteira. Aí, nesse primeiro momento, a gente destaca aqui a ocupação da Bélgica, Holanda, Noruega e Finlândia. Um destaque para a Noruega, que é uma região rica em ferro, essencial para a construção de tanques, para a indústria bélica. Então, os alemães estão atrás de matéria-prima também nesse primeiro momento. Depois eles vão conseguir invadir a França. Né? A França é um caso à parte aí, que ela vai ser dividida, ela vai ser invadida pelos alemães e vai ser invadida e vai ser dividida em dois territórios. A parte do norte ela vai ficar sob comando direto de Berlim. E a parte do sul vai ser instaurado uma república colaboracionista com o nazismo. É chamada República de Vichy. Né? Ou seja, a França vai ter uma parte que vai colaborar com os nazistas e outra parte que vai ser subordinada diretamente a Berlim, a capital alemã. Beleza? Nesse contexto aí de avanço rápido, os alemães também deslocam tropas para o norte da África, ali, a chamada África Corps, com a finalidade do quê? De controlar o Egito e dominar o canal de Suez, para dificultar a passagem, o trânsito pelo mar Mediterrâneo. Beleza? Tá. Agora a gente vai falar sobre a União Soviética, Pearl Harbor e os Estados Unidos. Né? Depois de Hitler ter consolidado toda a parte ali da Europa que é banhada pelo Atlântico, dele ter dominado, com exceção da Inglaterra, que é uma ilha e tem certa dificuldade, né? Mas todos os países ali da Europa Ocidental estavam já basicamente dominados pelo exército nazista. Hitler precisava romper o acordo que ele fez com Stalin para poder se dedicar então a uma nova frente de batalha. Né? Tem um desentendimento ali entre Hitler e Stalin, e então é deflagrada a Operação Barbarossa, que significa a invasão da Rússia, da União Soviética. Então Hitler abre uma nova frente de batalha agora do lado oriental da Europa. Enquanto isso, lá no Pacífico, né, os japoneses atacam a base americana de Pearl Harbor. Por conta aí dos embargos que estavam acontecendo, os japoneses vão destruir Pearl Harbor e com isso faz com que os Estados Unidos entre de fato na guerra. Por que eu estou falando entrar de fato? Porque os Estados Unidos já estavam, digamos, enviando mantimentos, munições para os aliados. E agora, com o ataque diretamente às suas forças bélicas, né, suas forças armadas, os Estados Unidos entram de fato na guerra ao lado dos aliados. Essa entrada ela é fundamental para o desequilíbrio das forças. Tranquilo? Por quê? A guerra, o cenário principal da guerra ocorre na Europa. Os Estados Unidos, então, está onde? Na América. Ou seja, os Estados Unidos ele vai para a guerra sem ter tido grandes baixas. O seu território não sofreu um tiro, não sofreu um ataque, é um exército novo, com armamento de qualidade, pronto para entrar em ação. Então, quando os Estados Unidos chegam, as tropas americanas, né, as tropas estadunidenses chegam na Europa, é um sopro novo para os aliados. Beleza? De 1942 a setembro de 45, o impacto dos Estados Unidos na guerra.
Ó, a entrada dos Estados Unidos no conflito fortaleceu os aliados, Inglaterra, França e União Soviética. O general Eisenhower e Montgomery subjugaram a África Corps, expulsando os nazistas do Egito. Então, a parte norte da África deixa de ser território nazista e passa a ser controlado ali, o canal de Suez passa a ser controlado pelos exércitos dos aliados. E agora, com o controle sobre o Mediterrâneo, consegue-se chegar até a Itália. E as tropas aliadas, ao conseguir ter o controle do mar Mediterrâneo, faz com que a Itália sofra uma série de derrotas. Inclusive, as tropas brasileiras, as forças expedicionárias brasileiras, vão ter aí uma grande atuação nas batalhas na Itália. Né? Um destaque maior para as tropas brasileiras aí. Tranquilo? Vamos aqui, ó. Com o domínio do Mediterrâneo, os aliados impuseram diversas derrotas aos italianos. No Pacífico, destaca-se a Batalha de Midway, em que a esquadra japonesa foi praticamente dizimada pela esquadra norte-americana. Lembrando o seguinte, as tropas americanas ali no Pacífico, na Batalha de Midway, eram muito menores do que a esquadra japonesa. E mesmo assim, os japoneses foram quase dizimados. Beleza? Vamos lá. Agora aqui a parte que todo mundo viu aí no Resgate do Soldado Ryan, uma parte muito, digamos assim, glorificada, né, que é o dia D, que é o dia da libertação, né, na praia de Almarra, na França, né? Então vamos aqui, ó. Frente Oriental e o dia D. Mas a gente vai começar a falar sobre a resistência soviética. Hitler descumpre o Tratado de Não Agressão. Então ele começa a invadir o território que pertencia à União Soviética. Invade a Polônia e segue marchando por dentro da União Soviética até quase chegar em Moscou. Só que quando chega em Moscou, antes de chegar em Moscou, na verdade, ele precisa tomar um outro rumo por conta de uma série de fatores. Entre os fatores que a gente pode destacar aqui é o inverno soviético, o inverno russo. Os blindados, os tanques, os carros alemães não estavam preparados para o inverno que faz na Rússia. O combustível da Rússia, até então, era um combustível de uma maior octagenagem. Octagenagem? Não sei se esse é o nome certo. Né? Era um combustível preparado para o frio, para não congelar. E as tropas nazistas, quando chegam lá, o combustível congela, os tanques congelam. Não estavam preparados para aquele tipo de inverno, que é muito mais rigoroso do que o inverno alemão. Tranquilo? Sem falar da técnica da terra arrasada, utilizada lá desde a antiguidade, desde as invasões napoleônicas. Né? O que acontece? Eu vou invadir uma cidade, quando eu chego nessa cidade, tudo foi destruído e não tem nada que eu consiga aproveitar. Aí eu vou para outra cidade. Quando eu chego na outra cidade, também está tudo destruído. Eu não deixo nada para trás. Assim, o exército inimigo, quando chega, não consegue aproveitar nada da cidade que está sendo invadida. E falar do grande patriotismo. Né? O Estado stalinista vai incentivar a propaganda absurda e vai criar um sentimento nacional na população que vai ser fundamental para resistência e derrota do exército nazista no território russo, no território soviético. O Exército Vermelho aqui, ó, causou a primeira grande derrota do exército alemão na Batalha de Stalingrado. Grado significa cidade, ou seja, na cidade de Stalin. Antes de chegar em Moscou, as tropas nazistas tiveram que descer em direção a Stalingrado para conseguir combustível, que lá ficavam os poços de petróleo, passando pela cidade de Stalingrado. E quando eles chegaram em Stalingrado, eles encontraram uma resistência absurda. E lá foi a primeira grande derrota do exército nazista, na Batalha de Stalingrado. Dali para frente, os soviéticos foram empurrando os nazistas
para a volta do território deles, ou seja, para dentro da Alemanha. Foram libertando uma série de países do domínio alemão e trazendo os nazistas para dentro do seu próprio território, de volta para a Alemanha. Ó, os soviéticos libertaram diversas regiões e empurraram os nazistas para a Alemanha. Em 1940, isso na parte oriental. Na parte ocidental da Europa, estava ocorrendo isso daqui. Ó. Em 1944, os aliados desembarcaram na França com mais de 3 milhões de soldados. Era a Operação Overlord, conhecida como o Dia D. Foi o dia em que a França foi liberta das forças nazistas. Foi o dia que o exército nazista ficou acuado tanto do lado ocidental como do lado oriental. Tranquilo? E em 45, né, Mussolini, ele tentando fugir da Itália, quando chega perto da fronteira com a Suíça, ele é reconhecido por esse grupo aqui dos partigiani, que eram guerrilheiros antifascistas. E eles reconhecem Mussolini. Mussolini é fuzilado e pendurado num posto de gasolina junto com sua amante, né, para mostrar ali que tinha acabado, né? O grande líder fascista italiano foi derrotado. No ano de 45, os soviéticos cercam Berlim e, passando cerca de 29 ou 30 dias, Hitler comete suicídio. Ou seja, as primeiras tropas que conseguiram chegar em Berlim foram as tropas soviéticas. Foi o Exército Vermelho. Beleza? Então vamos seguir aqui. No Pacífico, né, a gente vai falar do Japão. O Japão sozinho não conseguiria manter o conflito mundial, já que Berlim foi ocupada pelas tropas aliadas, Mussolini foi morto, Hitler cometeu suicídio. O Japão ficou basicamente isolado. Né? Então o Japão não conseguiria aí prorrogar o conflito por muito tempo. Só que, com 2 ataques, os Estados Unidos colocaram fim à guerra, com 2 ataques atômicos, nucleares. Até então, nunca ninguém tinha visto uma bomba nuclear em ação. Em 6 de agosto de 45, na cidade de Hiroshima, e 9 de agosto na cidade de Nagasaki. Pouco tempo depois, o Japão se rende de maneira incondicional. Tranquilo? Os Estados Unidos alegam a utilização das bombas para não aumentar o tempo de conflito. Mas, na realidade, eles estavam ali demonstrando seu poder bélico para o mundo e para a União Soviética. Eles estavam ali testando a capacidade destrutiva das bombas. E também eles estavam ali vingando, né, com um sentimento revanchista ao ataque de Pearl Harbor. Tem todo o discurso oficial bonitinho de que não, era para evitar que a guerra se prolongasse, mas o Japão não conseguiria prolongar a guerra por tanto tempo que justificasse a utilização dessa arma nuclear. Beleza? Agora, vamos ver aqui o teatro europeu, né? O conflito na parte europeia, na parte europeia, né? Na parte da Europa, porque o mapa ele só foca basicamente o teatro europeu. Né? Vamos dar uma sequência aqui então. Vamos lá. Aqui a gente tem a divisão aí das grandes potências. Né? A gente tem a Inglaterra, a Grã-Bretanha, né? A França, a Itália e a Rússia. E os territórios dominados pelos respectivos países aqui. Tranquilo? Hitler chega ao poder na Alemanha, a Alemanha se torna nazista. Tranquilo? Expansão do território, acompanha aí de vermelhinho. A anexação da Áustria, como nós falamos. Parte da Tchecoslováquia, vejam aqui, ó, onde está a Tchecoslováquia. Ó. Parte da Tchecoslováquia ocupada pelos nazistas. Ocupação da Tchecoslováquia. Essa região aqui, que foi ocupada primeiro, é a região dos Sudetos, onde a maioria germânica, né, ocupava. Beleza? Vamos seguindo aqui.
Olha aqui, ó, Itália, Albânia, tranquilo? Invasão da Polônia, acordo de não agressão com a União Soviética, ó, a divisão do território polonês, e aqui já começa, então, a Segunda Guerra Mundial. Né? Com a invasão da Polônia tem origem o grande conflito mundial. E aqui a gente percebe o seguinte, ó, Hitler ele vai conseguir uma estabilidade, né, uma não agressão desse lado ocidental e vai dedicar suas forças ao lado ocidental. Né? Ao lado oriental não vai ter ninguém para atacar e o lado ocidental vai ser palco aí do conflito. Né? Vamos lá, então, para os conflitos. A ocupação ali dos países. Olha ali, essa aqui é a linha Maginot, uma linha de resistência francesa. Podemos ver aqui já França e a Grã-Bretanha juntos. A invasão do Hitler, a Dinamarca, a Noruega, como nós falamos. Tranquilo? Aqui é, por exemplo, nessa região aqui que a gente falou, que eu falei da linha Maginot, é onde Hitler remilitarizou, né? A Renânia. Vamos lá. Começa então a movimentação aí das tropas nazistas e os conflitos. Vamos lá, ó. Ocupação de parte da França, da Bélgica, da Holanda, a divisão da França, aqui, como nós falamos, ó, a parte norte é vinculada diretamente a Berlim e a parte sul aí vinculada a um governo que colabora com o nazismo. Vejam só como a Alemanha dominou basicamente toda a Europa. Né? As forças nazistas estão dominando aí basicamente a Europa inteira. Aí os bombardeios à Inglaterra, a batalha aérea, né, a batalha. A Grécia tentou resistir, né, mas vai ser invadida pela Alemanha. Então nós temos aqui, ó, ataque à ilha de Creta. Nós temos então a Europa basicamente nazista. Com a consolidação com os territórios dominados aqui na Europa Ocidental, lembrando que a França, que a Espanha tem um governo fascista, Hitler desloca suas tropas para a Polônia para começar a invasão da União Soviética, a Operação Barbarossa. Olha só, vejam que chegou próximo de Moscou, né? Que a gente falou aí sobre o desvio que Hitler teve que fazer por conta aí da resistência, do inverno e do nacionalismo soviético. Aí começa a ofensiva dos aliados. Vejam que surge uma bandeira nova, que é a bandeira dos Estados Unidos. Ou seja, já tinha ocorrido o ataque a Pearl Harbor lá no Pacífico. A França é toda dominada. A série de conflitos aí no norte da África. O domínio do Mediterrâneo e começa o ataque à Itália. Aí a Alemanha, de fato, intervém no território italiano. Então vamos seguindo aqui. Montgomery, falamos dele aqui
no norte da África. E vejam aqui que começa então a retomada do território soviético. O Exército Vermelho, né, fazendo com que os alemães percam boa parte do território invadido. Aí aqui a gente já está naquela parte em que há uma virada em favor dos aliados. Vejam que aqui temos a bandeira dos Estados Unidos e da Grã-Bretanha, e desse lado nós só temos a bandeira da União Soviética. A série de investidas na Itália. O Exército Vermelho caminhando em direção à Alemanha. Os aliados chegando em Roma. O começo da libertação da França. Vamos aqui para o Teatro Francês. O famoso dia D. A libertação de parte da Polônia. As tropas nazistas sendo empurradas para o seu próprio território. Vejam que a Europa está sendo liberta pelas forças aliadas. A chegada do Exército Vermelho à Alemanha. O cerco à cidade de Berlim. A derrota do exército nazista. Beleza? Isso aqui foi só para a gente ver o quanto o nazismo cresceu, né, dominou o território europeu e como as forças atuaram ali em fazendo o exército nazista retornar para dentro do seu território. Beleza? Espero que vocês tenham gostado, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.